Buenas noches, pessoal. Olá, olá, muito boa noite. Hoje vai haver aqui uma live super curiosa sobre pintura antiga e muito específica sobre tardo-medieval. Mas não vou estar cá sozinho. Não vou estar cá sozinho porque vou convidar um especialista nessa matéria e que eu não estou a encontrar aqui nas pesquisas. Vamos ver se eu volto a encontrar. Que é o Nelson Ferreira. Ele é especialista nessa área e vai-nos falar um pouco sobre essa técnica que ele vai lecionar, que ele vai falar e que vos vai partilhar um pouco sobre que técnica é essa, quais são os materiais utilizados, qual é a diferenciação que é usada nisso. E vamos estar aqui em direto com ele. Vamos tentar um bocadito aqui. Depois há aquelas partes dos problemas técnicos iniciais que eu tenho que estar aqui a encher chouriços. Façam-me perguntas chatas. Que eu quero pessoas aqui comigo, mas eu quero convidar o Nelson. Mas o Nelson não encontro aqui. Ele não me está a aparecer. Provavelmente. Não sei o que se passa. Vamos lá ver, mais uma vez. Oh Nelson, quando entrares, faz o convite. Se já estiveres a ver que me estás aqui a aparecer. Nelson, vamos ver aqui. Ferreira. E não aparece. Ai, chatice. Está aqui. Ele já deve ter entrado aqui. Mas não vai estar aqui o único. Hoje vamos fazer aqui uma live de 3. Por isso, vejam lá que a Utopia também já entrou. Olha, Nancy, como é que estás? Ora, aqui o Pedro também já pediu para aderir. Por isso, entretanto, devem aparecer aqui pessoas que nos vão falar sobre este incrível workshop que vai acontecer aqui. Alto, já vemos aqui uma varva branca. Estás a treinar para o Natal. Está a crescer dia a dia. É que está, caríssimo. Tudo em hora e tu também não paras. Ele é sempre on fire, fora aquelas que não se veem. Exatamente, para que não se vê. Mas é isso para se ver a ponta do iceberg, não é? 80% está submerso. Sim, sim, é essa parte. Estou a falar mesmo do que eu entrego, ao que eu entrego público e ao que eu não, e que eu entrego que é só para alguns. Ah, exatamente. Os conteúdos personalizados. Exato. Estás a Ora, entrar nesse campo. tem que ser. Olha, estou aqui a convidar o Nelson, mas ele está com dificuldades em entrar. Vou lançar outra vez. Ele também já pediu aqui. Não. Olha, a Maria Filomena quer falar connosco. Deve ter enganado aqui num botão. E quantas aulas já deste hoje? Conta-nos. Na hora da em arquitetura, das 9 à 1, na utopia, das 2h30 às 5h30. Não houve à noite. Depois sou eu que não paro, não é? Depois sou eu que não paro. Não, mas se parar também não vale a pena, não. Está na mesma coisa. Deixa-me encarar isto para aqui. Vou-vos falar assim meio do lado hoje. Ter aqui espaço. Nelson, está tudo bem por aí? Como é que estás? Estás a conseguir aderir? Como é que está a correr isso? Aqueles problemas técnicos de acesso aqui que complicam um bocadinho. Vou lançar outra vez o convite. Porque se ele não entrar, vamos ter que ir teste abaixo e entrar outra vez. Normalmente é assim que se resolve. Pelo menos que eu tenho conseguido. Quando o pessoal está com dificuldades e está-me aqui a dar que ele não está a conseguir entrar. Pensei que era sobre arte rupestre. Não é, mas quem sabe, dando ideia, se calhar as crianças ainda lançam arte rupestre. Pode Ainda ser, pode ser. se algum momento da utopia, temos lá arriscar nas pedras. Arranja. Nós, pelo menos em Foscoa, temos contacto e já tivemos uma proposta deles de fazermos lá umas pinturas
nos locais mesmo. Não nas paredes, como é óbvio, mas pintar nos mesmos locais. Nós é que ainda não avançámos com isso por falta de disponibilidade, mas ou este ano ou no próximo queremos ver se damos a Utopia a Foscoa e se fazemos lá uma atividade de pintura. Utopia on fire, é o que eu tenho a dizer. Nelson, diz-nos alguma coisa. Diz-me se estás aí na plateia. Escreve aí nos comentários, que é para eu saber se estás com problemas a entrar. E tenta fazer o teu convite. Tenta entrar tu, clica lá na câmara em baixo para ver se funciona ao contrário. Se tu consegues pedir acesso. Como o Pedro foi. Ele está-me a falar, tá, vou falar com ele aqui. Que ele diz, Pois, e depois acontece isto nas lives. Quando saímos a live para falar em segundo plano no WhatsApp ou assim, acontece isto que aconteceu com o Pedro. Pronto, para estarem aqui atualizados de como é que esta coisa funciona. cá estou. Já vou aqui a dizer à plateia que quando Ouvi, faz. ouvi, eu ouvi. Ah, eu viste? Vou. É, tudo. Só deixo estar presente, fico estático, não é? É, exatamente, mas conseguiste ouvir. Alto, olha, já vai dar. Acho eu, vamos ver, que ele agora já fez o pedido. Já deve entrar agora aí. Cá está ele. Olha, Está ele, tem que ser assim. Boa, resolvido, resolvido. Estamos cá. Estamos cá os três. Sr. Nelson, como é que estamos? Alô? Epá, eu sou um azelha. Ahm, Inclusive, eu tive que fechar a minha conta do Instagram e voltar a reabrir e voltar a seguir pessoas, porque estou a ter aqui problemas com a conta, parece-me. Já não posso culpar só Londres. Ok, ok. Já tens que abrir o leque. Tens que abrir o leque para. Se bem que a ligação aqui na internet é sempre um bocado oscilante, não é? No centro de Londres. Eu estou na zona 1 e aqui, bem junto aos arranha-céus, o sinal é terrível. Falha muito. Estou a ouvir impecável, sem cortes, sem manchas, está ótimo a ligação deste lado. Por Porque isso, subi ao último andar de todos, estou mesmo perto do terraço e aqui sim. ok, boa. Mas, e tens pintura atrás de ti, ainda por cima. Isto não é meu. Outro olha. artista onde nós estamos, que é Staplefield Studios, Ah, e é tudo bem. é um artista do Bangladesh que está cá também sediado. Muito bem. Queres-nos falar um bocadinho, antes de entrarmos já no assunto, e um micro-resumo de como é que tem sido essa tua aventura extra fronteiras, para quem nos conhece, para quem não te conhece, para te introduzires depois para o workshop que vais falar, para perceber como é que tem sido essa tua aventura na Bangladesh. Então, muito Deixa-me só rapidamente. intermediar, Nelson. Nós combinámos 15 minutos. Nelson, tu começas com estas perguntas às 4 da manhã, estamos aqui, é? Não pode tomar mar em Pedro. Então foi fabuloso porque estive na Indonésia, onde fui o primeiro artista da história do Templo de Borobudur a fazer uma exposição. É o maior templo budista do mundo, tem 1200 anos de idade e durante este milénio nunca tinha acontecido antes. E então o governo indonésio, através do Ministério da Cultura, convidaram-me a fazer uma série de pinturas a Platigline para Borobudur, porque a diretora do templo viu uma das minhas pinturas está no acervo permanente do Mosteiro da Batalha. Como o Mosteiro da Batalha e o Templo de Borobudur assinaram um protocolo de colaboração mútua, ela viu a pintura e ficou, pronto, ficou super entusiasmada e ela queria que eu fizesse igual para Borobudur. O projeto acabou por crescer ainda mais. Acabei por pintar 3 templos à noite. Foi Borobudur, foi Prambanan, que é o segundo maior templo hindu fora da Índia, que também fica na Indonésia, portanto eles estão todos muito perto uns dos outros, os templos. E pintei o meu preferido, que é o templo de Seobu, que não é tão conhecido, mas é aquele que me agrada mais, não é? Que mexeu mais comigo. Que é um templo também budista, tal e qual como Borobudur. Portanto, 2 templos budistas e um hindu. E depois fizemos a exposição inaugural no próprio Templo de Borobudur, portanto no chão sagrado, não é? Porque eles têm jardins envolventes que pertencem à parte sagrada do templo. Foi inacreditável. Inclusive, eles fizeram uma coisa que só fazem para cerimónias religiosas, que foi acenderam a luz do templo quando a exposição abriu e esteve acesa durante 2 horas. Os indonésios reagiram
com pasmo, porque na Indonésia isso é muito importante. Quando se acende a luz num monumento é porque é uma coisa de importância nacional, não é? E no caso de Borobudur é só para cerimónias religiosas. Agora as pinturas entraram na coleção permanente, inclusive construíram uma sala a mais no próprio museu, porque eles não tinham espaço. Então construíram mais uma sala com 9 metros por 6 metros para acolher as minhas pinturas Platiglim, que são aquelas que têm que ser vistas no escuro com a luz do telemóvel. Quer dizer, qualquer outra luz dá, mas a do telemóvel agrada-me, porque as pessoas estão sempre agarradas ao telemóvel. E então é Exato. uma forma de usarem o telemóvel para verem fora do ecrã, para olharem para a realidade. É uma boa E maneira de contrapor aos tempos modernos. é. E depois, resumindo e terminando a história, o Templo de Borobudur nomeou-me embaixador cultural, enviou-me para Angkor Wat para pintar no Camboja, fazer a mesma coisa, ia ser uma prenda diplomática para ficar em Angkor Wat, só que Angkor Wat já não correu tão bem. Tive problemas com a máfia local, porque é um país extremamente complicado. E a máfia estava numa de roubar as pinturas. Portanto, é uma história muito longa, não interessa agora aprofundar, está bem? Temos de fazer uma live sobre isso, só sobre. Não, até porque não interessa se calhar ter problemas com as embaixadas do Camboja pelo mundo afora, mas foi uma coisa muito chata e eu acabei por trazer as pinturas de volta para a Indonésia, de volta para Borobudur, já que foi Borobudur que me enviou, as pinturas regressariam para Borobudur. Então, as que pintei em Angkor Wat. Neste momento estão a ser expostas na Indonésia, mas o templo e eu acordamos que não, estas pinturas vão ficar comigo. Portanto, em breve irão para a Europa, onde eu tenciono expô-las depois em museus também. E é tudo. Chega, chega. Está bem? Senão a gente fala até às 4 da manhã, como diz o Pedro. Mas agora pegar um bocadinho neste teu lado, vamos chamar, sei lá, exótico, tropical, um bocadinho fora do registro, que nós estamos aqui no Oriental mais expostos, não é muito vulgar conhecer pessoas com registros assim, ou temos tendência a ir para outros países ou outras fontes, outros caminhos, mas na verdade sempre tiveste um bocadinho essa tendência de procurar, se calhar, registros diferentes, caminhos diferentes, ter outras perspectivas sobre a arte e sobre o que é que pode ser uma exploração da arte. E é interessante que é um bocadinho sobre isso também, sobre esse teu olhar, sobre essa tua tendência, que vais dar um workshop também na Utopia, por isso é que também está aqui o Pedro, para fazermos esta ligação, e falarmos um pouco desse workshop que tu vais falar e sobre a temática que acho que não me enganei, sobre pinturas tardo-medievais. E lá está, tardo-medieval, lá está, eu como restaurador também tenho esse fascíniozinho pelo antigo, mas fala-nos um bocadinho sobre esse workshop, o que é que ele consiste, como é que vai ser. Então, o professor Pedro e eu criámos a célebre Academia de Inverno do Museu Nacional Soares dos Reis, no Porto, não é? Que é o grande museu do norte do país. E, e focámos no século XIX. Até porque a coleção faz sentido para a coleção que está lá. Porque o nosso grande Soares dos Reis é século XIX. E ele foi o nosso maior representante da escultura académica. Portanto, a escultura académica portuguesa atingiu o pico, provavelmente com Soares dos Reis. Para mim foi. E depois teve uma queda bastante abrupta pouco depois da sua morte. Ainda durou mais um bocadinho, não é? Mas ele quase que não deixou propriamente escola. Quer dizer, tinha o Teixeira Lopes, mas depois houve mudanças de paradigma, não é? Então focámos no século XIX. Agora, acho que faz sentido irmos mais atrás ainda, porque no caso da pintura portuguesa, o século XV foi fulgurante. Foi uma espécie de supernova que explodiu ali no século XV, depois decaiu imediatamente a seguir. Nós depois já não temos pintura durante assim 200 ou 300 anos. E depois voltamos a ter outros nomes fulgurantes outra vez no século XIX. Mas houve ali um período brilhante em que Portugal se afirmou com uma qualidade pictórica ao nível do melhor, mas mesmo do melhor que há a nível mundial. Um, e então, toda. Quando se fala de Nuno Gonçalves e de todos os pintores daquele período, não é? Francisco de Holanda, que eu amo,
Se bem que ele não tem propriamente pinturas, mas amo os cadernos dele e os escritos dele. Eu penso e a importância que para os pessoas também. Pá, O Francisco de Holanda está ao nível dos melhores intelectuais da Europa. sim, ele teve contacto com o Leonardo da Vinci, foi das poucas pessoas que teve esse contacto direto. E que Miguel Ângelo, o Francisco de Holanda, e o contacto não chega, porque nós podemos ter contacto e não aprender nada, não é? Mas ele absorveu, já ter esse privilégio já foi incrível. porque, porque o Francisco de Holanda deixou escritos que são imprescindíveis. Qualquer pessoa, qualquer português deveria ser obrigado a ler Francisco de Holanda na escola. Não se fala de Francisco de Holanda. É curioso, a maior parte das pessoas não sabe quem foi Francisco de Holanda. E, no entanto, ele deixou o primeiro tratado de sempre sobre o retrato da história da humanidade. Provavelmente houve outros antes, mas não sobreviveram. O Francisco de Holanda deixou-nos o primeiro retrato, o primeiro tratado de pintura sobre retrato, de pintura e desenho, que chegou até nós. Não há outro mais antigo. E, mais uma vez, os portugueses não sabem disto, não é? E há uma necessidade, talvez, de voltarmos a aprofundar a técnica dos flamengos primitivos, porque os flamengos é que nos ensinaram a pintar assim. Isto não nasceu na Península Ibérica. Portanto, foi uma estética importada. Quem tinha dinheiro comprava pinturas flamengas, era o que estava na moda na altura. Portanto, nós tínhamos muito açúcar. Por exemplo, a Madeira tem uma coleção fabulosa no Museu de Arte Sacra do Funchal. Tem das melhores pinturas flamengas primitivas que eu vi na vida. Ao nível de um Louvre. Só que é uma coleção mais pequena, mas a qualidade é espantosa. E foi graças ao dinheiro do açúcar. O açúcar permitiu comprar do melhor que se fazia na Europa, em termos de pintura, do século XV. E depois houve um aproveitamento dessa estética em Portugal. E que nós tivemos os grandes pintores. Alguns também vinham lá de cima. Portanto, o Frei Carlos, por exemplo, não era português. Era flamengo. E então houve uma miscigenação, houve uma misturada de conhecimentos que vinham do norte da Europa, mas que tiveram terreno fértil em Portugal, porque Portugal tinha dinheiro. Portugal chegou a ser o país mais poderoso do mundo. Entre 1500 e 1525, mais ou menos, nós fomos a primeira potência mundial. Então nós tínhamos capacidade financeira para adquirir o melhor do melhor que havia no mundo. E, e criámos escola. Quer dizer, os nossos génios, não é? Do século XV. Então eu decidi dar um curso sobre introdução às técnicas dos flamengos primitivos, porque quem compreender as técnicas dos flamengos primitivos vai compreender também as técnicas dos portugueses primitivos, porque nós aprendemos com os flamengos. Faz sentido. E quero-te Então, falar da particularidade. deixa-me por aqui, Leonel, é aqui que entra a ligação contigo, com a da Arte Cor, que é porque estamos na transição da pintura medieval para aquilo que depois vai ser a pintura do Renascimento, e tecnicamente estamos a passar da têmpera para o óleo, e o Nelson vai usar isso enquanto metodologia, não é? Porque nós vamos estar a trabalhar muito próximo daquilo que se fazia na altura. O Nelson é um especialista, leu os tratados todos, teve formação específica nisto. Portanto, nós vamos passar por pigmentos com a têmpera a ovo e depois iremos passar para os óleos. Nelson, quero explicar um bocadinho e é aqui que entra a parte da arte cor como, de alguma forma, este elo condutor que é o grande patrocinador da Utopia e que também tem aqui o fio condutor neste curso. O Nuno Gonçalves teria usado materiais nacionais. Claro. É sempre a regionalização dos materiais, por mais que a técnica fosse flamenga, e essa parte é curiosa, mesmo eu estudei essa parte, eu fiz uma investigação sobre uma técnica italiana de escultura, mas
na verdade, depois havia a regionalização dessa técnica em diferentes zonas. E na pintura certamente aconteceria isso, em todas as técnicas, na verdade. Por isso, havia coisas muito particulares que poderiam ser exportadas, mas eram coisas muito pontuais. 90% se calhar era tudo ir quase ao quintal ou ao vizinho comprar e transformar. Era tudo muito, muito caseiro. Já agora deixo-te aqui uma dica, porque eu já falei deste tratado quando fiz um direto com o Pedro, mas também o primeiro tratado ibérico de pintura também foi escrito por um português, que é o Filipe Nunes. E nesse tratado ibérico, já agora deixo-te aqui a dica, ele sugere terra de Sintra como sendo a melhor terra de sombra queimada ou terra de sombra natural, portanto, mas era extraída de Sintra. Devia ser uma terra negra, não é? Lá em Sintra. Fica a Ele dica. não testou a terra do meu quintal, que foi a primeira terra artesanal que eu fiz, foi com o meu quintal, que eu fui ali ao lado das galinhas do meu pai, eu vi o buraco, andei a peneirar, a fazer uns testes, cheguei a fazer esse processo. Mas, na verdade, Portugal já foi um grande produtor de terras e pigmentos. Já tivemos Sim, muitas minas de exploração. Neste momento acho que não temos nada ativa. Mesmo a mina de Caulino ali em Ponte Lima, acho que está prestes a abrir falência, se não, sim. que é uma pena. Por isso estamos Pois, cada vez mais. Pronto, é o que é o mercado, na verdade. Mas sim, Portugal tem muito boas terras que podem ser exploradas na pintura. Tem assim como, não sei se já foste à Madeira, mas a Madeira é um paraíso em termos de cores de terra. Como é toda muito vulcânica, quando a gente passa, vê terras desde roxo, a vermelho, a laranja, a amarelo, a preto, a branco. Eu amei a cor das terras na Madeira, na Ilha da Madeira. Portanto, nós pronto, não aproveitamos esses pigmentos, não é? Importamos tudo da Itália ou de não sei o quê, da França. a Itália, França e Chipre são os principais produtores europeus. Yeah. Então já sabes, terra de Sintra, está bem? Não, eu gostava mesmo. Eu tenho uma paixão pelas terras. Eu costumo dizer esta história na de arte de cor. Eu abria só uma paleta de terras. Só que hoje percebi agora com o tempo que é dos pigmentos que menos se vendem. Eu disse, ok, temos aqui um marketing que também temos que pensar. Se fizer pigmento, terra de Sintra, nós vamos usá-lo na Utopia. Ok, vamos fazer um workshop só sobre isso. Mas voltando aqui à questão do workshop. Vais então fazer uma abordagem desde a têmpera ao óleo e depois o processo de produção. Quem participar, o que é que vai aprender, como é que vai ser o processo em si, no ponto de vista do utilizador, como se costuma dizer. Do ponto de vista do utilizador, vai ser um processo relativamente simplificado, porque esta é a introdução à técnica flamenga e essas coisas não se aprendem só em 6 aulas, como é óbvio. Mas é uma introdução excelente, porque as pessoas vão aprender de uma vez por todas, espero eu, como é que se consegue criar aquela estética, aquele aspecto da pintura flamenga, que é belíssima. A boa pintura flamenga foi dos períodos mais extraordinários de toda a história da arte. Essencialmente, vamos trabalhar muito, 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 muito o aproveitamento óptico das diferenças entre transparência nas sombras e opacidade nas luzes, que isso também era uma característica da boa pintura flamenga. Não o contrário. Portanto, não é as luzes transparentes e as sombras opacas, mas o reverso disso. Portanto, isto é contraintuitivo, não é? Porque nós associamos cores escuras a meter mais tinta preta, a mais tinta escura. E associamos cores claras como se fosse na aguarela. Ora, na pintura a óleo verifica-se o oposto, que é as sombras têm que ser pintadas de forma transparente, as luzes têm que ser pintadas de forma opaca. E vai haver um aproveitamento inaudito. Eu estou a simplificar imenso, não é? Porque isto vão ser 6 dias completos Ok. em que eu vou estar a falar a este ritmo durante os 6 dias. Portanto, as pessoas vão ficar com a cabeça cheia. É quase uma semana ou é em várias fases? Em O, várias fases. Até porque eu não quero usar nem secativos, nem nada disso. Nós vamos mesmo permitir a secagem natural das tintas. Portanto, vão ser fins de semana intercalados, ok. em que um fim de semana vai haver curso de pintura flamenga primitiva do século XV,
É importante frisar o século. Vamos focar-nos no século XV, que é o meu preferido. Porque aquilo depois também degenerou. A escola flamenga depois também virou uma piroseira e quando olhamos para as pinturas do século XVII e não sei o que, aquilo já não me agrada nada. Vai ser século XV, portanto aquele gótico final super elegante, as pinturas do Van der Weyden, do Van Eyck, não é, dos irmãos Van Eyck, essa gente toda. Depois vamos, nos fins de semana que intercalam, vou dar outro curso. É o mesmo século, praticamente, mas do lado oriental da Europa, não do lado ocidental. Portanto, vamos aprender iconografia bizantina Boa. e há várias maneiras de se pintar um ícone, igualmente válidas. Eu não sou fanático, portanto, acredito que cada cultura tem a sua maneira de fazer as coisas. Não há uma maneira de as fazer. Mas decidi focar-me então na escola grega. Vai ser a greco-bizantina, que é a grande escola de iconografia. Porque depois as outras escolas de sabor nacional já são derivações do método grego. Vais ensinar a fazer douramento na. Sim, Ai, sim. Mais uma vez, não vai ser muito aprofundado, porque o douramento seria um curso completo em si mesmo. pois, por isso é que eu fiz a questão. Agora, É, só respondendo aqui, não sei o nome da pessoa que tem muitas letras estranhas, mas o curso não vai ser na net, o curso vai ser não. na Utopia, no Porto, ok? Por isso, quem está aqui na Zona Norte e quem quiser viajar e conhecer mais até os cursos, porque isto é um curso pontual, a Escola Utopia tem todo um conjunto de cursos que dá de forma contínua e muitos outros convidados e outros professores que trabalham lá. Por isso, quem quiser, vá aqui acima, clica aqui no linkzinho, na bolinha da minha imagem e tem lá o Nelson e a Escola Utopia, sigam os dois e vão à Escola Utopia ver mais cursos que eles têm. Por isso, neste caso, estamos a explicar e a anunciar um pouco este curso que faz aqui um bocadinho a ponte também com a filosofia da arte de cor e com o trabalho que temos feito com o antigo, com o ir buscar as técnicas antigas e trazê-las um pouco. O Nelson trabalha muito bem isso, está muito na base de pensamento e de estudo dele. Por isso é sobre esses workshops da técnica, lá está, do século XV, pintura medieval. Dos flamengos primitivos. E vamos usar pigmentos teus e depois, no fim, tintas mesmo, a óleo. Não é, Nelson? Pigmentos, tempera, para quem não sabe, tempera, mistura-se a gema de ovo com água e não sei se vais usar mais aditivo, se vais usar a magra, a gorda, por aí fora, é só gema, água e pigmento, certo? Mistura os três, De fazes essa mistura, galinhas criadas ao ar livre. Na tua zona, Lionel. vai ficar um cheirinho nessa polícia. Ovinhos de arte cor também. Ouvimos da polícia. Ai, queres fazer? Com o carimbo de hardcore. Sim, porque o Lionel já disse que as terras são Galinha extraídas quintal. da galinha, não é? Ao pé da galinha. Portanto, está Fiz uma óbvio. sombra natural. Fiz uma sombra natural do meu quintal. Tinha assim um verde assim translúcido incrível. Não estou a brincar. Eles todos contentes que a empresa na altura trabalhar, todo contente. Fiz uma terra do meu quintal. Minha colega olha-me assim de lado e diz: olha, mas é trabalhar. Deixa-te fazer. Foi a resposta que eu ouvi e pronto, tive que ir logo restaurar a seguir. Mas sim, para vos falar que este workshop incrível que vai. Quando é que começa? Quais são as datas de lançamento? Quando é que isso vai iniciar? É agora neste próximo. Portanto, não é amanhã nem depois da manhã, mas é o próximo fim de semana. O E há próximo algumas. começa, o próximo fim de semana, portanto, estamos a falar para aí de 18, 19, não consigo agora precisar. Não sei se tenho aqui, acaba ou não tenho. Começa com a pintura bizantina, os flamengos primitivos, é no fim de semana seguinte. Portanto, estamos a falar de 22, para aí, não consigo agora precisar, não tenho aqui de memória. E vagas, não existem muitas? Como é que está aí a aderência? Como é que está a É correr? assim, quem quiser, que envie um e-mail ao Pedro, à Escola Utopia, vão ficar em. Lá em cima, Escola Utopia, que é o perfil que ele está a usar para entrar aqui na live. Vão lá ao perfil, ele deve ter na bio, escrevam para lá para ter mais informações. E Basta vão mandar ficar uma em lista. mensagem na nossa página do Instagram ou mandar e-mail para a escola, tanto faz. E Fica vão o que ficar era. em lista de espera.
É uma lista de espera. Então já está a anunciar uma coisa cheia. Incrível. Isto é muito bom. A utopia está assim. Como o Nelson interrompeu a sua vida em Londres, vai interromper a sua vida em Londres para vir cá especificamente fazer os cursos. Portanto, não o conseguimos raptar por mais tempo. O que vai acontecer é, mais tarde, voltaremos a fazer o nível 1 e avançaremos para o nível 2, os que já fizeram agora, que é para irmos aprofundando cada vez mais. E por Há isso, uma, técnicas incríveis que já não se sabe pintar hoje. Pá, é impressionante. Eu que trabalho com arte antiga, eu que restauro as peças originais, a técnica que ele vai ensinar, 20 a 0, muita coisa que se vê hoje aí, pessoal. Vocês Não, vão. o que nós falámos no outro dia, numa live que fizemos, é para quem pinta hoje, ir à base daquilo que é o início da pintura a óleo de uma forma sistematizada e que depois fez escola daí para a frente, que é com os flamingos primitivos, embora já se usasse o óleo não como tinta específica, mas às vezes durante o processo, para finalizar obras, assim. Mas isto começa aqui, portanto, estamos a ir à origem com alguém que é expert no assunto, vamos poder usufruir disto e depois de um workshop destes, eu acho que a pessoa ganha uma outra consciência do que é pintar a óleo, das transparências todas, que aquela pintura que é requintadíssima, é demais requintado. E eu falava disto há dias com o Nelson, que é a qualidade técnica dessa pintura que dá não sei quantos a zero a muitas das obras feitas séculos depois, que às vezes a conservação é muito deteriora-se. As pinturas deterioram-se muito mais do que algumas destas do início da pintura a óleo. Quando Nelson começou a explicar um pouco o processo, como é que ele chegou, ou como é que era a pintura nisto, eu ia colocar uma questão, e se calhar coloco agora, que era a pintura, se calhar nessa altura, era muito mais que propriamente uma pintura, era quase um ritual. Não acho que seja isso, era quase um ritual, era quase preciso um ambiente, as condições, havia mesmo a espiritualidade envolvida, como é óbvio. Sim, que era um processo alquímico de alguma maneira, não é? Que era uma descoberta. Aquilo não nasceu com pintura a óleo, aquilo eles estavam a tentar aprimorar técnicas para pintar melhor e de repente o óleo de secagem lenta permitia fazer umas fusões, dar umas transparências que eles, por exemplo, com a tempera não conseguiam. Portanto, mas isto fez parte de outras experiências que eles foram fazendo, não é? Se juntarmos aqui esta alquimia, a pintura, a espiritualidade e, como falámos também, Francisco de Holanda, É um outro curso. temos aqui, é às 4 da manhã, saímos aqui às 4 da manhã, pedimos aí um Uber para o jantar e para a ceia e ficamos aqui a falar sobre isso. eu sugiro ao Pedro que um dia façamos um curso sobre as técnicas de pintura do Giannino Giannini, em que algumas das receitas implica rezar o credo, por exemplo. Temos que cozer o óleo durante o tempo de rezar 10 Ave-Marias. Era assim que se falava. Eu tenho que ler isso. Era uma métrica. Era uma métrica nos medievais. Não era 5 minutos no forno a 180 graus. Não. Era o tempo, ou de Pai Nosso, ou da Ave Marias, era o tempo que era usado para ter ali um tempo padrão. Muito Eles não bom. tinham relógio. Sol. E contava as minhas horas ou horas, se calhar. Pois. E há regras muito importantes. Por exemplo, o Giannino Giannini diz para não tremer a mão que os pintores não devem olhar para as mulheres. E, portanto, nós vamos impor regras muito rigorosas na Utopia para os alunos que se quiserem inscrever. Ou então ficam de costas uns para os outros. Tipo, não há cá contacto visual de homem e mulher. Eu acho que sim. O que tu estás a dizer, Leonel, nós falámos disto sobretudo com a pintura bizantina. Ambas têm. A primitiva flamenga é igual. É um outro tempo, é uma outra concepção da vida, não só pelo tempo médio de vida das pessoas, mas tempo de relação, o tempo de trabalho, não era. Portanto, aquilo era muito ligado à vida, não era uma coisa tarefeira. Tem uma ligação muito forte à vida comum, tem uma relação muito forte à espiritualidade, porque fazia parte da vida comum, está cheio de carga simbólica, portanto, tudo isso embranha-se na forma de pintar.
E o Nelson, que às vezes vai interrompendo durante a parte técnica, vai fazendo pequenas pausas para que os alunos respirem um bocadinho do trabalho que estão a fazer, ganhem distância, ele vai-nos injetando com esta cultura toda que ele tem e domina sobre a época, o contexto, as fórmulas que os artistas usavam. Portanto, acaba por ser muito rico neste duplo sentido, no sentido técnico, porque quem fizer vai passar a pintar a óleo de uma ou outra maneira e vai olhar para as pinturas com uma outra subtileza, mas também, ao nível conceptual, acaba por ser uma formação muito, muito riquíssima. Sem dúvida, eu acho que era importante manter este registro e mesmo na formação, lá está, já aquela conversa de sempre que o académico um bocado desapareceu ou que estas técnicas bases já não importa, não é? E que na verdade chegamos hoje em dia e montes de pintores conhecem, me dão um toquezinho nisto e dizem que em 2 horas aprendem mais do que numa faculdade comigo ou mesmo com um curso que vocês dão, certamente já sentiram esse tipo de comentários. E deixa pena, de certa forma. Não invalida, se calhar, o caminho que a arte segue nos dias de hoje, mas eu acho que, se calhar, na parte formativa ainda continuaria a ser importante ter esta consciência, ter estas abordagens, ter este percurso. Na formação, sim, passar por aqui Correto. era muito importante. Porque a Olha, parte da expressão é sempre pessoal e não deve ser dominada, não é? Não deve ser destruída. Mas a parte formativa, meu Deus, não entendo porque é que estas coisas não são ensinadas. Até porque já deu para perceber que não é preciso assim tanto tempo para até colocarmos principiantes totais a saber desenhar e a pintar. Ou seja, qualquer faculdade de Belas Artes, vamos dizer, se nos primeiros 2 anos, vamos dizer só os 2 anos, já nem vou pedir mais, desse uma formação sólida em técnica verdadeira e depois passasse os últimos anos só na parte da expressão, da originalidade, não sei o que mais, nós íamos ter pintores fabulosos. Mas isso não é dado. para a russa, por exemplo, ou para outras referências e ficam, oh, como é que eles pintam tanto, como é que eles conseguem. É isso, eu acho que está. Mas não vamos filosofar aqui ou bater no ceguinho de sempre. Até porque miúdos. Não, mas eu vou bater mesmo. Até porque miúdos de 18 anos aprendem isto num instante. São idades incríveis para absorver o conhecimento. A capacidade técnica desenvolve-se de forma tão rápida quando se ensinam estudantes de 18 anos, de 16 anos, né? Mas eu já não tenho capacidades para o fazer. Mas as faculdades de Belas Artes têm. E eles num instantinho aprenderiam isto tudo. Mas está bom, se calhar, ou dois. Sim. Uh, Tudo o que eu aprendi nas Belas Artes resume-se a menos de uma semana de treino. Quer dizer, não é bom, em termos práticos. Uma semana de treino intensivo. Faltaste muitas aulas, Nelson. Não, nós temos esta experiência, por exemplo, na Academia de Inverno Soares dos Reis, as pessoas como começam e elas não acreditam se nós dissermos assim, você vai terminar a fazer este trabalho, as pessoas dizem, grande tanga, eu não consigo fazer um risco direito. E aquilo a dada altura as pessoas ficam boquiabertas, às vezes comovidas, que é assim, há uma semana atrás eu não me imaginava a fazer isto. E depois, como a Academia de Inverno é feito por módulos, o último módulo, ou o penúltimo, vamos variando, é em frente às estátuas do Soares dos Reis, eles a fazerem observação direta e à escala. Portanto, aquilo fica... portanto, nós percebemos que em muito pouco tempo consegue-se evoluir bastante. Deixem-me só dizer aqui um bocadinho para desviar a conversa, para não andarmos a malhar mais nas faculdades, até porque eu dou aulas em ambas, em algumas, mas queria dizer isto. Vamos ser tão medievais que até vamos ter, que a Utopia agora, na nova localização, temos o sino da igreja que vai batendo 2 horas e as meias horas. Portanto, Nelson, nós vamos poder sentir-nos muito medievais e a ver as horas a bater quase como a cadência do ritmo, quer dos ícones bizantinos, quer dos flamengos primitivos. Portanto, o contexto está todo criado para que sejam 2 cursos maravilhosos para quem os frequentar. Eu vou E entrar vamos. na piscina de linho, não é? Sim. Batina. E vamos proibir o banho, certo? É só no início do verão que se toma banho. Por isso é que os casamentos são no verão, sabiam?
Após a época de tomarem banho. Ok. Fica aqui. Era banho, que Temos era aqui, a altura da Páscoa, tomavam banho e depois havia casamentos que ainda dava para ter ali, não sufocar tanto e por isso é que estavam sempre com o leque, que era para afastar o mau cheiro, não era por calor. temos aqui o grande Renato Guerra. Renato, um grande abraço para ti. O Renato foi o cineasta que filmou o curso Bargue. Portanto, quem fez o curso Bargue e viu as aulas foi graças ao Renato que aquilo ficou tão bem. Não foi certamente graças a mim, porque eu Tens, tens um, precisava. pois é, tens um curso online de barro. Tenho, Tem, senhor. sim, Tenho que trabalhar isso. Temos que, mas quem pôs aquilo tudo a funcionar muito bem foi o Renato, porque eu precisava para aí de 50 takes até a coisa ficar bem, mas foi graças a ele. temos que pôr isso aqui em parceria com a Darte Cor. O que é que achas? Acho muito bem. Temos uma comissão, assim tu ganhas X, eu ganho X e pomos-se a rolar e fazemos aqui uma parceria. Se calhar dividimos aqui públicos, porque interessa O, aos. o Renato, inclusive, se não fosse ele, eu teria vestido as roupas erradas, o cenário errado, teria sido uma pimbalhada. Portanto, Renato, o curso também é teu. E um grande abraço para ti, Tenho saudades tuas. Sem dúvida que a equipa faz. Aquilo está muito bem gravado. Nós olhamos, o Nelson parece um príncipe a flutuar com o pincel a fazer. Eu depois fiquei decepcionado quando o vi ao vivo, o Nelson. Estou a brincar. Mas aquilo tem magia. Aquilo está muito bem gravado. Olha, Aqueles para vídeos fecharmos que isto, porque isto pode ser muito grande, para fecharmos isto, eu gostava, se alguém tem alguma dúvida, escreva agora aqui assim, para nós podermos dar resposta a uma, duas, três perguntas que surjam, para depois fecharmos a coisa. Pode ser? dúvidas estão aí, nós vamos continuar a falar, porque isto tem sempre um delay. Tu fazes agora a questão a pedir dúvidas, o pessoal só está Exatamente. 7 a 8 segundos e depois escreve e depois lá está, é que demora um bocadinho, por E isso nós qual? vamos um pouco a receber as supostas perguntas, mas será isso. Vamos ter então batinas, sinos e não banhos. E vamos estar todos de costas uns com os outros, ok? O lado feminino e o lado masculino, não há cá olhares entre sexos, ok? Cada um na sua, Vamos ter, e concentrando vamos só ter um ginásio, ovos de galinha de hardcore, com gravação pigmentos de hardcore e tintas de hardcore. e pigmentos e tintas de cor, exatamente. Lá está, E patrocinador oficial da Grande. ainda temos que aferir, tenho que ver isso com o Nelson, a possibilidade de tábuas de madeira de hardcore. Mas isso vamos ainda afinar coisa. Já às vezes, Suportes. tenho uns suportes de MDF com gesso acrílico. Se insistires muito, eu posso dar ali uma de cola de coelho com caulino. Pronto, que eu já percebo que se calhar vai ser essa. O teu sorriso já respondeu, não é? O nível de absorção faz todo sentido, falar dos suportes. Se calhar dou aqui agora um toquezinho em falar sobre a diferença das preparações, que é aquela tinta branca que normalmente os suportes, neste caso as telas, já têm, os painéis. E isso, eu costumo dizer que a pintura começa aí. Por isso, a característica dessa camadinha já vai conferir um determinado resultado à pincelada ou à técnica que queremos usar. Se queremos, por exemplo, neste caso, as técnicas que o Nelson vai falar, que é a técnica de têmpera ou até a de óleo, antigamente usava-se esse tipo de suportes ou preparações que eram absorventes. Por isso é que havia uma técnica de camadas e se calhar ou de calque, ou isso já vai influenciar o tipo de técnica, o tipo Por isso é que eu já sei que ele não vai querer um gesso acrílico ou não vai querer uma. Não, se bem que eu amo o gesso acrílico e não sou nada contra, é o melhor que temos. Sim, mas eu costumo dizer, é modo de exagero, mas nós para ensinarmos bem, por vezes temos que criar frases que dá para imprimir numa t-shirt, não é? Frases memoráveis, esse tipo de coisas. E eu costumo dizer que quanto mais em profundidade na pintura, mais importante. Eu vou explicar. O menos importante de uma pintura são as capas superficiais, isto em termos de conservação. Portanto, a coisa mais relevante de todas é mesmo a base onde se pinta. A qualidade da madeira ou a qualidade da tela é o mais importante. De nada serve usar grandes tintas se estivermos a pintar num algodãozico que não vale nada ou de uma coisica que vai apodrecer, não é? Que acho que a Gabriela estava a perguntar se o material está incluído no curso. Sim.
Ok? Então este curso que estamos a falar, todo o material está incluído, não tem que comprar nada além da inscrição. É isso? Só se inscreve e a escola Só, disponibiliza. só a batina de monja e de monge. Exatamente. Exatamente. Cada um traz a sua. O Pedro depois ensina a dar o nó. Como nós temos uma batina no meio. Exatamente. Depois, imediatamente a seguir à qualidade do suporte, vem a qualidade da preparação. Portanto, a segunda coisa mais importante na conservação de uma pintura é mesmo a qualidade do gesso, neste caso, não é? Que vamos usar gesso. Que também servia. Como? Está aí a fazer um eco qualquer. Há feedback, Mas Pedro. Do meu o lado? gesso Não. já passou. O gesso também servia de base para muitas técnicas de douradura a nível mundial. Portanto, esta preparação, o que vocês vão aprender nestes cursos depois é transversal a outras técnicas, que não só a pintura, mas também a douradura, por exemplo. Depois, logo a seguir ao gesso, as primeiras camadas de tinta são ainda mais importantes do que as últimas, em termos de conservação. E é aqui que se cometem erros crassos, não é? Por exemplo, há muita gente que começa a pintura usando imensos diluentes e não sei. Não. Isso vai afetar a conservação das obras de arte. O que nós vamos fazer agora tanto com os flamengos primitivos como com os bizantinos, é usar o melhor do melhor que nós sabemos hoje em dia sobre como criar uma pintura que dure milénios. E isto é um conhecimento que, graças à National Gallery de Londres, por exemplo, e aos seus boletins técnicos, inclusive aos tratados de pintura antigos, tinham também muitos erros. Nós vamos falar dos tratados de pintura, vamos falar das técnicas usadas na época, mas vamos também suplantá-las, porque hoje em dia já sabemos coisas que na altura não se sabiam, não é? E realmente o menos importante de tudo, é quase uma brincadeira, mas é o verniz. Então, se a pessoa tiver que gastar, vamos imaginar, tem um certo orçamento, mais vale gastar esse dinheiro numa boa base e usar tintas de qualidade boa e um verniz, se calhar, pronto, assim mais coisa, do que o contrário, que é poupar imenso na tela e depois usar tintas caríssimas e um verniz caríssimo. Perguntam-me imenso, já, oh, não, mas então, mas se eu puser um verniz não resolve isto? De género, fez tudo mal e, não, mas se eu usar um verniz bom isto vai resolver. Tintas de chinês, estás a ver? Aquilo um vermelho a passar a cor de rosa passado meio de dias. Mas se eu puser um verniz bom, isto resolve, não resolve? O verniz segura tudo. Isso. Fica blindado. O pessoal acha que o verniz é uma blindagem da obra, que aquilo fica logo espetacular. Mas há muito essa ideia de que o verniz é uma proteção, quase uma blindagem, quase uma coisa que vai tornar a obra tipo indestrutível, quase. Mas que na verdade não, protege contra o contacto do ambiente e satura a pintura, as cores da pintura, mas na verdade Nelson explicou muito bem a importância de cada uma das fases. Lá está um pensamento estratigráfico da pintura em cada fase e a sua importância e a relação de cada fase com a fase seguinte, porque sem a fase anterior, a seguinte não é possível ou não vai ser executada da mesma forma. Por isso este pensamento de fase a fase é fundamental. Fundamental. Para quem tem casa própria ou já fez obras, vai entender logo. De nada serve usar a melhor tinta de paredes do mundo se a parede tiver salitre. Vai descascar tudo. Portanto, é a mesma coisa com a pintura, não é? A estrutura da parede é o mais importante. Depois o resto, pronto. Há aqui uma pergunta que é se os materiais. Renato, ainda estás em obras. Muito bem. A pergunta é se os materiais incluem também os pincéis. Sim, eu vou fornecer os pincéis porque vou dar-vos materiais em que porque se o aluno traz os seus pincéis, vai haver problemas, ou vão ser demasiado macios, ou demasiado escorregadios, ou demasiado. Então eu já tenho a coisa mais ou menos testada, que é para que tudo flua da melhor maneira. Organização entre todos e no discurso e no que tu vais tentar exigir a técnica
e assim há uma padronização, por isso acaba por ser melhor. Por isso vou interromper aqui a meio. Não se esqueçam de seguir a Utopia e ver os cursos e mandar e-mail se quiserem, se estiverem interessados. Sigam o Nelson e o trabalho que ele faz também. E quem não conhece a Dar de Cor ainda, bem, podem seguir o nosso trabalho e os produtos e cursos que vamos desenvolvendo. E temos, Nelson, que falar sobre uma parceria desse curso de barra, que quero muito fazer isso. E também tem aqui coisas novas que eu já lancei, que se calhar não estás bem a par, e temos que estabelecer aqui contacto para uma nova parceria ou desenvolver aqui mais coisas, que isto aqui é Vamos, sempre... vamos. Até porque eu ando terrível na parte online. Não, não tenho acompanhado as redes sociais. O meu Instagram colapsou, apaguei, voltei a abrir. Estás noutro registro. Olha, meus Entraste noutro... caros, eu marco-vos um cafezinho aos dois para continuar essa parte. Deixem-me relembrar-vos algumas coisas. A pintura de ícones bizantinos, que tem agora aqui assim, o método tradicional grego, vai acontecer dia 15 e 16, agora de novembro, e depois vai ser intercalado com o dos Flamengos Primitivos, que começa então no fim de semana a seguir, portanto estamos a falar 15 e 16, 29 e 30, 13 e 14 de dezembro, os ícones bizantinos. Depois, o dos Flamengos Primitivos, foi o que nos trouxe aqui por causa dos pigmentos da Dar de Cor, pigmentos e tintas. Vão ser 22 e 23 de novembro, 6 e 7 de dezembro e 20 e 21 de dezembro, que apanha o espírito natalício, porque em ambos, falámos disto há dias, o Nelson e eu, não é só o processo de pintura que está em causa, mas eu acho que também vai haver uma transformação interior da pessoa, porque vai viver um bocadinho o espírito da época, mas também vai muito perceber que cada camada tem o seu próprio tempo de maturação, tem a sua carga simbólica, e muito do que acontece em ambos os métodos, muito do que acontece, ou seja, o resultado visível é só uma percentagem, dizíamos isto há bocado quase no início, Lionel, que é, nós só mostramos o 20% do trabalho, que os 80% estão na parte de baixo do iceberg. Portanto, muito do que acontece nestas pinturas, em termos simbólicos e mesmo em termos práticos, são as camadas de base, a estratificação de base, que é fundamental para que depois aquilo brilhe no fim. Brilhe num sentido quase metafórico, para que aquilo tenha requinte no fim. Portanto, toda esta fase de um grande predomínio no processo, um processo muito metódico, muito bem explicado e ensinado pelo Nelson, vai fazer com que as coisas camada a camada possam ter um ótimo processo. Portanto, há aqui uma maturação que vai acontecendo quem frequentar um ou ambos os cursos, como não são semanalmente, são semana sim, semana não, há um tempo de maturação também pessoal daquilo que é o entendimento simbólico da pintura, que eu acho que enriquece muito a pessoa. E acho que se adequa muito à época natalícia. Portanto, eu estava a dizer isto, termina, o dos Flamengos Primitivos termina a 4 dias de Natal, praticamente 22, portanto, a 3 dias de Natal. Eu acho que se adequa muito também à época. Portanto, eu acho que a pessoa aprende na prática, aprende teoricamente todo o que é o processo e a carga simbólica, e no meio do processo também aprende consigo mesma a importância da pintura e mesmo o próprio tempo de execução das obras. Já não é aquela coisa de fast food. É um tempo lento, tinha a ver com a época e que dá-nos uma outra concepção do mundo. Olha, aqui o Pedro Roque está a perguntar o que é que ainda não está esgotado, vagas, se há vagas para algum dos dois, ou se vai ter mesmo que entrar na lista de espera, como é que deve fazer? Estão os dois esgotados. Um tem um bocadinho mais lista de espera do que o outro, mas eu acho que o mais simples, Pedro, é envias um e-mail para a Utopia do que tiveres mais vontade de fazer, ou ambos, e depois às vezes à última da hora alguém não pode ou alguma coisa acontece e às vezes alguém é chamado. Portanto, eu acho que o mais simples é fazes a inscrição e depois, havendo a possibilidade, nós até ao dia anterior conseguimos comunicar ou se soubermos alguém que tem alguma coisa pelo meio que não pode fazer, portanto, o processo é sempre o mesmo. Nós temos sempre pessoas em lista de espera e é frequente, às vezes, uma pessoa ou duas conseguirem entrar, depende muito. E também há outros cursos na Utopia com professores fantásticos, atenção. O Pedro Roque que frequenta as nossas aulas de figura humana, é um aficionado da Utopia, vai connosco às viagens, portanto, é um amigo da casa. De
qualquer forma, nós iremos abrir depois mais turmas no futuro e quem estiver em lista de espera depois será logo contactado com prioridade, não é? Ah, antes que haja um anúncio público. Mas é uma oportunidade é única, porque em Portugal não se ensina isto, principalmente a dos flamencos primitivos, não se ensina. E eu, eu, eu acho que acima de tudo há uma beleza cromática fabulosa, porque nós vamos mesmo aprender como é que se faz para pôr as cores a brilhar. Não esquecer que os pigmentos medievais eram menos brilhantes, eram menos cromáticos do que os contemporâneos. O que significa que quem aprender os métodos flamengos primitivos e, por exemplo, usar pigmentos contemporâneos, meu Deus, vai ter uma violência cromática que não se vê. Eu senti isso quando vi a primeira vez ao vivo o, aquele de Viseu, o Grão Vasco. Era Vasco, sim. Uou, como é que esta coisa brilha assim desta maneira? Incrível como ele usava os brancos e as luzes que ele usava. Tipo, eu disse, não, isto não pode ser desta época. Que pigmentos é que ele usou para ter esta potência? Terra de Sintra. Os de arte de cor da época. O Lunel da época. Era lá os ofícios da terrinha que tinha que ser feito Olha, em meus casa. caros, sei que vocês querem muito conversar pela noite fora. Não vou entrar neste registro. São Nós é que 10h40. 10h40. Eu disse assim, vamos pôr isto 15 minutos. Eu não pus o meu telemóvel a carregar, que era para garantir, já tive que o pôr a carregar. Portanto, quem não sabe, vai-nos conhecer na Utopia. O Nelson, nós conseguimos raptá-lo várias vezes ao ano de Inglaterra para vir a Portugal dar alguns cursos muito especializados. Na Utopia temos muitos cursos, temos outros professores e temos sempre o selo da garantia da Arte Cor, que faz com que possamos ter pigmentos de qualidade para termos obras de qualidade. Que faz com que as pessoas cheguem à escola e sintam que aquilo vibra tudo, porque há bom ambiente, mas também porque o material é de qualidade. Diz Lionel. E futuros workshops da Arte de Cor também. Fica já aqui. Certo, é verdade, é verdade. É verdade. Já para o início do ano, é uma coisa que o Lionel fazia na Utopia pontualmente, e agora vamos ser sistemáticos, 2 por ano, sempre em ritmo, para irmos aprendendo os teus vários workshops de preparação ou seja, dos suportes, tintas, vernizes, conservação, Fica essas para o coisas. live. É só aqui Fica para o trabalho. Pessoal, foi um gosto voltar-vos a rever-vos aqui de forma digital. O Nelson, pessoalmente, já não vi há algum tempo e voltar a estar com ele depois desta aventura extra aqui, terras lusitanas. E espero vê-lo também aqui no Porto. Não sei se vou ter a oportunidade, mas espero que sim. Por isso, sigam a Arte de Cor, quem não segue. Sigam o Nelson e a Utopia. Vejam os cursos na Utopia e os cursos também do Nelson, são todos incríveis. Por isso, pessoal, ficamos por aqui hoje. Fiquem atentos então a este curso e vamos falando, vamos estando aí ligados todos juntos. Um grande abraço do fundo do tubo. Muito obrigado. Obrigado. Tchau.